Então, pessoal, nós vamos começar a falar aqui sobre infrações, sobre penalidades e medidas administrativas. Infração, pessoal, é a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas do Código de Trânsito Brasileiro, do CONTRAN e regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Então, infração é uma desobediência. Quando você desobedece algum preceito, quando ele fala que preceito, aqui já está pré-estabelecido, né? Ou legislação de trânsito, ou as normas do Código de Trânsito Brasileiro, ou as normas do CONTRAN, ou regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Então, ele responde lá no grupo. Quando você desobedece algo que está escrito, você vai ser penalizado, né? Tem que estar regulamentado para ser considerado uma desobediência. Um exemplo simples: dirigir veículo de 4 rodas utilizando boné. Não tem nenhuma proibição. Dirigir veículo categoria B usando o relógio do lado esquerdo. Não tem proibição. Dirigir motocicleta usando brincos. Não tem proibição. Então, para que seja uma desobediência, tem que estar escrito, tem que estar em lei, tem que estar no Código de Trânsito Brasileiro, tem que estar em alguma resolução, alguma regulamentação, para que seja uma desobediência. Tem que ser uma coisa, um preceito pré-estabelecido antes que aquilo não é permitido. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito. Quem é a autoridade? A autoridade é o diretor do órgão de trânsito. Então, o agente de trânsito da MC é o agente que está ali na rua, a autoridade é o cara que está lá no birô, ali no escritório, lá no órgão. Ele é o diretor do órgão. O diretor do órgão, ele também pode multar, mas a gente sabe que quem está na rua ali são os agentes. Não sei a cidade de todos aí, mas aqui em Fortaleza, quem pode multar? A MC, o Guarda Municipal e a PRE, que é um batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, um batalhão da Polícia Militar. E na Guarda Municipal também é um batalhão que pode multar. Não são todos os guardas municipais, é um batalhão, são as pessoas que fizeram um curso, elas podem multar, não são todos que podem, né? Então, Oi? a O meu não infração... tava pegando. Tô entrando pelo celular, tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu tava pelo tablet, mas não tá o tablet travou. Eu tô Então, no celular agora. até agora, Luciano, eu só falei que infração é uma desobediência. Você desobedeceu algo que está escrito, algo que está em lei. Se você desobedeceu algo que já está escrito, você vai ser multado. Eu dei uns 2 ou 3 exemplos, tipo, dirigir motocicleta usando brinco. Não é proibido, então não é infração. Dirigir veículo de categoria B utilizando boné. Não tem nenhuma proibição, então não é infração. Para que seja infração, vocês têm que desobedecer algo já regulamentado em lei. Se não tiver um local que diga que aquele é proibido, tá de boa. A infração deve ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente. O agente é a pessoa que está na rua multando. A autoridade é o diretor do órgão. Se for um agente da MC, a autoridade é o diretor da MC. Ele fica lá no escritório, lá no birô, fica gerindo lá o órgão, né? O agente está na rua, a função dele é multar. Já a função da autoridade, que é do diretor, ele vai gerir todo o órgão, né? Não apenas aplica multas, ele gere o órgão, então ele não vai para a rua praticamente, né? Mesma coisa o diretor da Guarda Municipal, ele gere toda a Guarda Municipal. Quem vai para a rua são alguns agentes que fizeram um curso na Guarda e têm o direito de multar, né? E na PRE são só os policiais que estão trabalhando na Polícia Rodoviária Estadual, um batalhão específico. O cara do choque não pode multar, o cara do FTA não pode multar, o cara do PLG não pode multar, só pode multar quem está no batalhão da PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Se ele estiver em outros batalhões, ele não pode multar. Cotan, Cotá, Coti, que tiver lá, que eles inventam uma sigla, todo dia eles inventam uma sigla para gratificação, tem como você acompanhar não, né? Então,
A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito por aparelho eletrônico. Algumas infrações elas precisam ser provadas pelo aparelho eletrônico. Por exemplo, o etilômetro ou o bafômetro é um aparelho eletrônico para medir o álcool na hora que você sopra, né? Alguns mais antigos têm um pitozinho, você sopra no pito. Os mais modernos você sopra até de longe, assim, então uma distânciazinha, não precisa mais encostar a boca, né? Aquilo é um aparelho e ele vai medir. Limite de velocidade tem que ser comprovado por um aparelho. Um radar móvel, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, ela tem tipo uma pistola que mede a velocidade. Aquilo é um aparelho eletrônico previamente regulamentado, que pertence ao órgão de trânsito, é regulamentado pelos órgãos, está na lei que ele deve ser usado para comprovar o limite de velocidade, porque ele não pode só olhar, eu acho que aquele carro ali está a 70, 80, não tem negócio de eu acho. Tem que estar certo, então para estar certo tem que ter um aparelho que comprove. Ele não pode olhar e dizer a velocidade que você está, você ultrapassou ou não ultrapassou o limite. Tem que ter um aparelho que serve para aquilo. Quando era infração barulho, som alto, tem que ser medido pelo decibelímetro. Era um aparelho que mede os decibéis. Hoje em dia, só basta ele estar escutando o barulho do seu carro de fora do veículo. A música, por exemplo, se ele estiver escutando a música de fora do veículo, pronto, você já pode ser multado. Viu? É uma multa por poluição sonora. Então, muitas das multas tem que utilizar um aparelho que comprove realmente que você desobedeceu. Não é só ele achar, eu acho que está alto. Não tem esse negócio de achar que está alto. Ele tem que provar que está alto. Eu acho que ele bebeu. Só que no fato de beber, né? Se o cara tiver daquele jeito que não consegue nem ficar em pé, não consegue formular palavras, aí pronto, ali não precisa mais de provas. Ele fisicamente não consegue ficar em pé, não consegue andar reto, não consegue formular palavras. Ele está visivelmente bêbado, mas o etilômetro ele emite um papel que diz o teor de álcool, né, no sopro, né? Quando ele tem um papel, as coisas complicam, diferente dele apenas achar, né? O papel ele tem uma prova cabal, né? É uma prova. Então, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, o celular, o cara não consegue nem ficar em pé, ele começa a filmar aqui, o cara botando boneco, não consegue falar, não fala coisa com coisa, não consegue ficar em pé. Equipamento audiovisual, celular. Áudio é o som, visual, ele grava, ele filma, né? Reações químicas podem ser um exame de sangue, feito um ml, ou uma clínica credenciada. Pode ser um exame toxicológico, né? Pode ser feito pelos fios de cabelo, né? Ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível. Pode ser algum aparelho novo disponível que já esteja regulamentado, né? Tem que ser previamente regulamentado pelo CONTRAN. Antes do órgão de trânsito começar a usar qualquer aparelho novo que possa vir a aparecer, tem que ser previamente regulamentado. Antes do uso, tem que estar em lei a permissão de usar aquele aparelho. Então, a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade, do agente de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual. Pode ser reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Até aí, tá tranquilo? Tranquilo. Então, vamos em frente. Responsabilidade pela infração. A gente já falou aqui uma. A gente vem falando já há alguns dias. Proprietário do veículo. Qual a infração que é exclusiva do proprietário do veículo? São as infrações de equipamento obrigatório. Alex está dirigindo o carro do Fernando, é parado uma blitz e a multa é de equipamento obrigatório. Mesmo o Alex estando dirigindo, como o Fernando é o proprietário do veículo, a infração vai para o Fernando. Mas isso é covardia. Pode até ser, mas vai para o Fernando, porque ele é o proprietário do veículo e quem tem a obrigação de manter o veículo em dias, com todos os equipamentos obrigatórios, é o dono do veículo, que é o proprietário. É covardia? Pode até ser, mas é como acontece. Multas de condução. São multas, se não for de equipamento obrigatório, é multa de condução. Multa para quem estiver dirigindo. O carro é do Fernando,
O Alex está dirigindo. O Alex passou o sinal vermelho. Quem deve ser punido é o Alex, pois foi ele que cometeu a infração. Só que tem uma ressalva. Quando é aplicada a infração... Quer falar, Marisa? É sobre a inflação aí do carro. Digamos que quem vai pagar a multa do carro do seu trabalho é seu amigo, né? Não entendi. A inflação lá que aconteceu com o carro, que ele desfiou o cachorro, então quem vai pagar é ele, né? Qual? Do seu amigo. Que história? Não lembro qual foi a história. O exemplo que o senhor deu, que o seu amigo estava dirigindo o carro da firma e bagaçou o carro todo enquanto foi desviado do cachorro. Não, ali foi um problema tão grande que como nós somos concursados, né? Não é questão ali, não é você esbagaçou o carro, não é multa não, você quebrou o carro mesmo. Nós somos concursados, aí ele está respondendo um processo administrativo disciplinar, né? E o carro estava comigo. Falei de ciúmes. O carro estava comigo, eu passei para ele, tá foi um negócio grande. Na época já está com uns 4 anos, foi um negócio grande, na época foi um problema grande, tá doido? A gente teve que mover mundos e fundos ali. Pessoal, acidente. Tem coragem de emprestar o carro de novo? Tem, professor? Rapaz, não é porque eu emprestei, porque nós trabalhamos juntos, né? O carro não é meu, é do trabalho, né? E fica com a equipe. Tinha dia que ficava comigo, tinha dia que ficava com ele. Naquele final de semana era meu, tá entendendo? Ele ficava girando entre os colegas, porque o ruim é porque o cara que ficava com o carro, ele tanto tinha um carro para andar, mas quando chegar no dia de trabalho, você tem que buscar os amigos em casa, tá entendendo? Ele tem um ônus e o bônus, né? Eu tinha que buscar ele em casa, já que estava comigo. Eu tinha que acordar mais cedo, tá entendendo? Para ir até a casa dele buscá-lo. Já quando o carro está com os outros, você se acorda mais tarde, se for fica esperando chegar o motorista, né? E aí eu tinha que acordar mais cedo para pegar ele mais cedo e deixar no trabalho. Então naquele final de semana estava comigo. Aí foi um problema, a gente teve que molhar a mão de um bocado de gente, teve que fazer um bocado de coisa, tá doido aí. Se soubesse que a gente... Molhar a minha, que senão eu digo, viu? A gente deu uma enfeitada no peru, deixamos o carro assim. Então, se não for multa de equipamento obrigatório, é multa de condução. Se não for multa de equipamento obrigatório, é multa de condução, né? Então, multa de condução tem um detalhe. O carro é do Fernando, o Alex estava dirigindo, a infração vai para quem? Vai para o Fernando. Por quê? Porque o fotossensor pega a placa, na placa diz nome do motorista, CPF, identidade, endereço, nome do pai, nome da mãe, de quem? Do proprietário do veículo. Não diz o nome lá do Fernando. Então vai caber quem? Ao proprietário, que é o Fernando, indicar. Ele tem 1 mês, pessoal, quando ele recebe a notificação de autuação, que é um aviso. Quando você é multado, você recebe um aviso. Quando você recebe o aviso, você tem o direito de se defender, que é a chamada defesa prévia. Você tem o direito de se defender, 30 dias. Ou indicar... Professor, pode falar. É tipo assim, por exemplo, eu recebi uma multa hoje, né? Vamos supor, Ali. eu vou pegar um carro, recebi uma multa hoje, aí o papel demora 2 meses para chegar aqui em casa. Esse mês conta com a validade do papel que chegou aqui na minha casa? Conta quando ele chega. Ah, sim. Ele conta, porque depende dos correios. Quando ele fosse chegar, já tinha passado o tempo de se defender, né? Como depende dos correios, sabe como é os correios, né? Tem que ficar sempre no aplicativo, então, no caso, né? Se for emprestar um carro ou se for levado uma multa, assim, para tentar recorrer, tem que sempre ficar vendo o aplicativo. É melhor. Então, você tem 30 dias para se defender, chamada defesa prévia, ou 30 dias para indicar o condutor infrator. Isso aí, pessoal, é responsabilidade sua. O órgão de trânsito, ele não está nem aí para quem está dirigindo, não. Alguém vai ser multado. Cabe a você se defender e dizer que não foi você. Ele não vai atrás de saber se foi você, se não foi. Porque no caso, se não ocorrer isso, a multa vai para o proprietário do veículo. Né? Vai para o proprietário do veículo. Vai entender isso. Vai para o proprietário. Se tu passar o tempo de defesa, de indicar quem foi, se arrombou. Passou o tempo, vai chegar no seu nome. Agora, para tirar do seu nome, amiga, aí pode ter paciência e dinheiro para pagar advogado. E aí, seu Augusto? Pode falar. Depois eu tive uma dúvida com você no seu privado, uma dúvida. Tranquilo. Não,
Sabe o que era? Eu vou falar. Deixou o Você não negócio. faz... Ei, pressionaram o rapaz não aguentou, vai até dizer logo. Não aguentou a pressão não, viu? Se apertar ele solta Não, e mesmo. como você tá, tem conhecimento, assim, você não faz recadastramento não, né? Assim, de PCE, controlado. Não entendi, cadastramento de quê? No caso, assim, porque como eu sou CAC, atirador, aí eu preciso fazer o recadastramento agora pela PF, aí você não faz não, né? Porque tem uma Eu? pessoa que fazia para mim, mas foi embora e não faz mais. Aí, tipo um Mas despachante, eu tenho um colega que faz, Pode falar depois você manda o comigo. número dele no privado. Pode, Só na fa- máfia. pode falar comigo meio que eu indico um colega aqui 10 anos que ele faz. Aí, ligado? Show de bola. Não. Obrigado. Por nada, irmão. Ei, professor, o senhor conhece alguém que passa aí de boa? Que faça o quê? A gente de boa nas provas? Ai, meu Deus do céu, também eu quero. Alguém que faça o quê? Também quero, a porcentagem que é boa. Nem ouvi, ama. Alguém Se eu que... conheço alguém que passe a gente aí, ele tá perguntando isso. Não, conheço não, mano. Conheço não. Conhece, E o pior é que eu não quer conheço, falar. mas só que eu não tenho idade com ele, não. O pior que eu conheço. É pai de uma amiga minha. Trabalha lá na Letran, Olha mas aí, ó, já é amigo, ó, já é amigo. Ó. eu estudei com a filha dele. Ele foi Aí, preso uma não época, dá passou um certo tempo isso não, preso. porque tem muita gente que nem estuda e quer passar por causa dessas coisas. Mas vamos continuar aqui, pessoal. O tempo, nós temos pouco tempo. Ensinando. Aquele dia atrapalhou muito, aquele dia na internet. Vamos continuar. Então, você tem que se defender, pessoal. Você tem que dizer que não foi você e indicar quem foi. O órgão de trânsito, ele não vai fazer isso por você, não. Se você deixar passar os 30 dias, você foi multado e pronto, viu? Você tem que recorrer. Se você não fizer, eles não vão fazer por você, não, viu? Agora vamos falar do embarcador e do transportador. Deixa eu pegar aqui uma folha para ver se fica mais fácil de entender. Vou pegar aqui o Igor. O Igor é dessa turma, né? É? Ou não é? O Igor é dessa turma, é? Não. Então é da noite. E não. O Igor é o cara que faz oração à noite, se garante. Então, dispensa o Igor, tá aqui o Jean. O Jean vai ser o embarcador aqui na situação. O outro vai ser aqui a Damares. Damares vai ser a transportadora. Para ficar mais fácil de entender, transportadora é como se fosse uma pessoa que faz frete. Você quer levar uma geladeira, quer levar alguma coisa, uma pessoa que faz frete, para ficar fácil de entender. Transportador é quem leva, faz o transporte. Vamos estar aqui o Jean na cor verde. Damares, que é a transportadora, ela vai fazer o frete, vai ficar aqui na cor vermelha, né? Então, Jean é um embarcador. Jean é como se fosse um empresário. Jean é um empresário. Jean gostaria de ter uma empresa de quê, Jean? Sei lá, não faz mal. Batata doce. Farmácia? Eu faço Pronto. bota aí. Jean tem uma farmácia, né? Ele tem uma empresa farmacêutica, ele fabrica remédios, né? Ele fabrica os remédios, não tem uma farmácia, ele tem uma empresa que fabrica remédios, né? E o Jean tem que mandar lá para Itapipoca, ele tem que mandar 4 toneladas de remédio para abastecer todas as farmácias lá de Itapipoca. Ele tem várias farmácias que vendem do remédio dele e ele tem que mandar 4 toneladas. A Damares tem um caminhão e o caminhão da Damares leva 5 toneladas. 5 toneladas. Então, se o Jean quer mandar 4 toneladas e a Damares tem um caminhão que leva 5, tranquilamente. O Jean começou a procurar aqui pessoas para fazerem um frete para ele. Achou a Damares, combinaram um valor. O valor foi
bom para ambas as partes, Damares. Aí o Jean perguntou, sim, Damares, o teu caminhão leva quantas toneladas? A Damares leva 5. Opa, tranquilo, de boa. Lembrando, pessoal, que é apenas um exemplo. De boa. Eu só vou mandar 4 toneladas. Ela, então tá ótimo. Combinaram o horário. No dia seguinte, a Damares chegou lá no galpão da empresa do Jean, abasteceu com 4 toneladas. Abasteceu com 4 toneladas de medicação, de remédios, né? Abasteceu com 4 toneladas de remédio. Só que no meio do caminho, liga a Josi, não, a Damares estava saindo, do galpão do Jean, liga a Josi. A Josi já é uma terceira pessoa. A Josi tem uma empresa de jeans. A Josi tem uma empresa de jeans e ela tem que mandar 2 toneladas de jeans. 2 toneladas de jeans lá para Itapipoca. Lá para a montada, que é depois de Itapipoca. Ele tem que levar 2 toneladas de jeans para a montada, que é depois de Itapipoca. Quando a gente faz as contas aqui, ó, 4 mais 2 vai dar 6 toneladas. E o caminhão da Damares só leva 5. A Damares estava saindo do galpão lá do Jean, o celular dela toca, aí a Josi, amiga dela. Oi, Damares, como é que tá? Tudo bem? Tudo? Mulher, tô precisando fazer um frete, um transporte lá para a montada. Lá para a montada, de quanto? De 2 toneladas. Aí a Damares pensou, rapaz, ó, eu tô em Fortaleza, eu vou até Itapipoca, deixo as 4 toneladas do Jean, uma viagem. Volto até Fortaleza, 2 viagens. Abasteço com as 2 toneladas da Josi e vou até a montada. A montada, pessoal, fica depois de Itapipoca. Vou até a montada, 3 viagens. E volto para Fortaleza, 4 viagens. Ela pensou, rapaz, e se eu fizer uma viagem só, como? Ela pode abastecer as 2 toneladas num caminhão da Damares. A Damares pode abastecer, vai ficar com 6 toneladas, 1 tonelada a mais. 1 tonelada a mais. Ela vai até Itapipoca, deixa as coisas do Jean. De Itapipoca ela anda mais poucos quilômetros, chega à montada, deixa as coisas da Josi e volta para Fortaleza. Ela faz tudo isso em 2 viagens apenas. Vai ganhar tempo, vai economizar combustível. Então a Damares achou por bem fazer uma viagem só. Foi lá no galpão da Josi e abasteceu. E seguiu viagem. Só que tem um detalhe. O caminhão da Damares só levava 5 toneladas. Aí no meio do caminho tinha uma blitz. Tinha uma blitz da Cefaz. Tinha uma blitz da Cefaz e do Detran. A Damares já ficou assim meio assustada. Lá tinha uma balança. Pediram para a Damares colocar o caminhão em cima da balança. Quando colocaram o caminhão em cima da balança, eles tiram o peso. Que foi, Marisa? Patamares aí. O caminhão passou e eles pesaram o caminhão da Damares. Como é que eles fazem? Eles tiram o peso total do veículo, pesou tanto, subtrai pelo peso do que o veículo deveria ter seco. Assim eles sabem o peso da carga. Eles sabem lá, eles têm um documento com todos os caminhões, né? Com o peso deles quando saem de fábrica. Eles pegaram o peso total do caminhão da Damares, subtraíram pelo peso do caminhão. O que sobrou era a carga e deu 6 toneladas. 1 tonelada a mais. 1 tonelada a mais do que deveria ter.
A Damares sabia, ela sabia do risco. 1 tonelada a mais. Aí, de quem é a culpa, pessoal? É da Josi. A Josi é embarcadora. É do Jean, é embarcador, ou é da Damares, que é a transportadora? Da Damares, que é a transportadora. Pronto, a Damares. Sabe que é o pai da Damares, né? De onde ele sabe não. A Damares, ela assumiu o risco. Ela sabia que não podia, porque ela teve que apresentar lá na Blitz as notas fiscais. Tanto da Josi, 2 toneladas, quanto do Jean, que era de 4 toneladas. A Josi foi multada, nesse caso aqui, como passou de tonelada, infração gravíssima. Como passou de tonelada. Se fosse menos de tonelada, era grave, né? Como passou de tonelada, é gravíssima. Como passou de tonelada, é gravíssima. A Josi teve que ligar, a Damares teve que ligar para outro amigo transportador. Esse outro amigo transportador teve que se dirigir até o local. Isso quem vai pagar é a Damares. Quem vai pagar é a Damares. Ela vai pagar pelo transbordo de excesso de carga, né? O transbordo vai ter que passar essa 1 tonelada para o veículo do colega que ela ligou. Essa 1 tonelada que estava em excesso, né? Por isso o nome de transbordo, excesso de carga, é passado para o outro veículo. Ela foi multada, né? E agora os veículos vão fazer as entregas. O Jean e a Josi, nenhuma culpa tem. Quem assumiu aí o problema é da Damares. Ela foi multada, teve que chamar um novo caminhão transportador, é feito o transbordo do excesso de carga, para dali seguir viagem. Alguma dúvida aí que a Damares é a culpada? Isso também, professor, acontece no carro. Por exemplo, se as compras não deram no porta-mala e levar muita coisa dentro do carro, isso também pode ser uma infração, alguma coisa do tipo? O banco de passageiro é para passageiros. Você não pode levar carga no banco. Se você for pego numa blitz, eles vão inchar. Se você pega numa blitz, eles vão inchar. Por exemplo, eu vinha de Guaramiranga, vinha no meu carro com a minha esposa, a Piveta. Minha Piveta era pequena ainda. E a minha irmã vinha num carro atrás com meus pais. E não cabia mais no meu... Quando você anda com criança, não sei se vocês sabem como é que a pessoa anda com criança, é cheio de bregué, cheio de coisa, beijo, isso, aquilo, outro. A gente tinha passado acho que uns 5, 6 dias em Guaramiranga. Aí no meu carro não cabia mais nada. Na época era um Siena, na época. Aí a minha filha tinha um carrinho que era tipo um rinoceronte de plástico, você bota a criança dentro para empurrar a criança. Aquilo ali é uma mão na roda, meu. Aqueles carrinhos ali foi a melhor coisa que entraram no planeta, mano. Aí não cabia mais no meu carro, coloquei no carro da minha irmã. O carro da minha irmã, um carro zero, na descida ali de Guaramiranga, paramos ali na PRE, meu carro passou, minha irmã ficou. E eu vi naquela demora, mas que eles vão achar no carro ali para multar. O carro é zero, tinha 3 meses de uso, não tem como ter nada para multar ali. Meu carro, que era um carro velho, eles deixaram passar. Carro velho, não sei quantos dias de uso, a minha irmã, um carro zero. Aí eu parei o meu carro e voltei a pé, que eu vi que estava, rapaz, tá demorando, melhor ir logo vai desenrolar, né? Minha irmã é meio enrolada, né? Resumindo, eles estavam querendo multar porque o carro da minha filha estava no banco de passageiros. E não pode levar carga no banco. Tem que levar no porta-malas. Aí lá eu conversar com os caras e desenrolei, né? Mas era o quê? Hora de almoço, a hora. Os caras doidos para descolar o do almoço. Minha irmã passou de bobs. Então aqui, quanto a Damares aqui, ficou tranquilo? Alguém não entendeu? Professor, eu entendi. Eu entendi aí. Então vamos para o outro exemplo. Agora aqui vai ser Show de bola, ok. vai ser 6 toneladas e o caminhão da Damares leva 5, né? Então, o Jean já tinha uma pessoa que fazia o frete para ele. E o Jean tem que mandar 6 toneladas lá para Itapipoca para abastecer todas as farmácias que ele tem. Jean, a pessoa que já fazia o frete para ele, adoeceu. Aí ele teve que arranjar outra pessoa para fazer só naquela vez ali.
Aí um colega indicou a Damares. A Damares estava tranquilo, né? Estava sem frete no momento. O Jean ligou para a Damares, combinaram o valor, combinaram o horário. Quando foi no final, o Jean perguntou: sim, Damares, mas teu caminhão leva quantas toneladas? A Damares: leva 5. O Jean tinha que levar 6 toneladas. O Jean, 5 é? O Jean tinha gostado do preço, né? Por isso que estava mais barato, que leva menos toneladas. Mas tá bom, tá certo. Combinaram o horário. No dia seguinte, Damares foi até a empresa do Jean. Jean mandou os funcionários abastecer o caminhão, abasteceram o caminhão da Damares. Só que ele deu uma nota para Damares de 5 toneladas. Só que ele abasteceu com 6. Estava apressado, já as farmácias estavam precisando da medicação. Ele estava sem tempo atrás da pessoa. Abasteceu o caminhão da Damares com 6. A Damares não tem obrigação de ter uma super balança para pesar o veículo, não. Ela não tem essa obrigação, não está em lei isso. Ela é apenas a transportadora, é o embarcador, que é o contratante, o embarcador que tem que emitir uma nota fiscal com o peso correto. O Jean, em vez de emitir a nota fiscal com 6 toneladas, ele emitiu com 5 toneladas. A Damares seguiu viagem. No meio do caminho tinha uma Blitz. Opa, dona Damares, vai colocar seu caminhão na balança. A Damares, na hora, colocou. Eles pegam o peso total do veículo, subtrai pelo peso do veículo seco. Foi notado que tinha 1 tonelada a mais. A Damares, não, pode ter alguma coisa errada. Está aqui a nota fiscal. A nota fiscal diz aqui 5 toneladas. Então, eles ligam para o Jean. O Jean vai ser notificado, vai receber uma visita da Cefaz. É capaz deles irem fiscalizar a empresa do Jean, pois ele está emitindo nota fiscal falsa. Quem vai ser multado vai ser o Jean. A Damares, o que ela vai perder é apenas tempo, pois o Jean vai ter que contratar um segundo transportador para ir até lá onde está acontecendo a Blitz. Chegando lá, vai ser passado o transbordo, o excesso de carga é feito para esse novo caminhão. Tudo por conta do Jean, que vai ser multado é o Jean, quem vai contratar outro transportador é o Jean. A Damares só vai perder o tempo de espera. Dali, ele segue em viagem para fazer a entrega. A Damares só vai perder o tempo que ela vai ter que ficar lá esperando. Então, a culpa dessa vez aí foi do embarcador. Da outro exemplo tinha sido do transportador que assumiu o risco. Agora foi do embarcador que emitiu uma nota fiscal falsa. Passou de 1 tonelada, gravíssima. Baixa de tonelada, infração grave. Alguma dúvida até aí? Alguém não entendeu quando a culpa é do embarcador e quando a culpa é do transportador? Entendi. Beleza, então. Para mim está tranquilo, professor. Show. Então, responsabilidade pela infração. Equipamento obrigatório? Proprietário do veículo. Se não é de equipamento obrigatório, vai ser o quê? De condução. Quem está conduzindo desde que o proprietário do veículo indique, né? O órgão mesmo não vai atrás de saber quem foi, não. O pessoal ele manda para o proprietário, pois eles têm o quê? Do veículo eles têm a placa. A placa é a identificação. A placa tem a identificação de quem? Do proprietário. O proprietário vai dizer que ele não está dirigindo. Se ele não disser, quer dizer que ele matou no peito. Ele tem um mês para ir lá se defender, para indicar quem foi. Se ele não fizer no prazo de um mês, ele matou no peito, a infração é dele. AIT, auto de infração de trânsito. AIT, pessoal, é o papel onde o cara preenche a infração, o agente de trânsito. O agente de trânsito aqui vai ser o Ítalo. O Ítalo aqui é o agente de trânsito. O Ítalo vai trabalhar de manhã, ele trabalha na MC. Chega lá, hoje em dia a MC está utilizando um aplicativo no celular para aplicar as multas, mas até uma época dessa ainda era um bloco de papel. Então esse bloco de papel era chamado de AIT. Esse bloco de papel era mais ou menos assim, ó. Ele tinha que preencher aqui identificação do condutor, identificação do local, data e hora, o tipo da infração, identificação da autoridade, o agente autuador que é ele, né, o Ítalo, identificação do embarcador, identificação do transportador. Aqui é onde ele preenche a multa, aqui coloca os dados do veículo, endereço, né.
Então, aqui, pessoal, tem um número de série lá em cima, ó, 21 38 90, né? Então, lá é assim, ó, o Ítalo chegou para trabalhar de manhã na MC, ele vai pegar, aí pergunta assim, tu vai querer quantos blocos? Aí ele quer exemplo, 20. Tem um número de série, para ficar bem fácil de entender, ele pegou do 100 ao 120. Hoje eu vou mutar até mosquito, me dê 20 aí, eu quero mutar um monte de gente hoje. O trabalho do RDMC é mutar, pessoal. A gente não gosta? Não, mas é o trabalho dele. Viu uma coisa errada, aplicar a infração, aplicar a multa, né? Então ele pegou do 100 ao 120. Pessoal, ele assina, ele pegou a numeração 100 até a 120. Se ele pegou do 100 ao 120, ele tem que devolver do 100 ao 120. Ele não pode rasurar, não pode rasgar, não pode rabiscar, não pode consertar, botou um número e depois botou outro. Qualquer coisa que ele fizer desse tipo, ele vai ser chamado, vai responder um PAD, processo administrativo disciplinar, e ele vai ter direito à defesa, vai ser acusado, né? Por que ele fez isso, ele vai ter que se defender. Se ele fizer algo de errado, vai dar ruim, né? Se for comprovado que ele aceitou uma propina para não multar, alguma coisa assim, vai dar ruim, né? Pode ser suspenso, afastado, expulso, dependendo da situação. Então, ele pega esse bloco, ele é seriado do 100 ao 120. Ele tem que responder, tem que preencher na ordem. Ele não pode deixar o 100 em branco e ir lá para o 101, não. Tem que ser na ordem. À medida que ele for aplicando as infrações, ele vai preenchendo. O que é que tem que ter no AIT? Tem que ter a tipificação da infração. O que é? A desobediência. Qual foi a infração que a pessoa cometeu? Se for um estacionamento proibido, ele vai ter que colocar lá, estacionamento proibido, tipificação, código 1530, um exemplo. Se for parada proibida, identificação, número 2215, ele tem que colocar o nome, vai ter que colocar lá o código. Se foi ultrapassagem proibida, se foi passou o sinal vermelho, se foi excesso de passageiros, sem capacete, sem cinto, ele tem que preencher lá qual foi a desobediência que a pessoa cometeu. Tem que colocar o local, endereço correto, tipo Avenida C, número em frente ao numeral 962, numeral oposto, do lado oposto da rua 1015, bairro Conjunto Ceará, horário 9h45 do dia 6 de março. Ele tem que preencher completo. Se estiver faltando ali o nome do bairro, se ele botou só Avenida C tem no Conjunto Ceará, tem no José Walter, tem no Vila Velha, tem nos bancários, tem Conjunto Esperança. Então, se tiver incorreto, inconsistente ou irregular, é arquivado esse AIT. Ele é arquivado por inconsistência ou irregularidade. A pessoa não vai ser multada porque tem alguma coisa ali que não está batendo. Então, ele tem que colocar a desobediência, que é a tipificação da infração, o local, data e a hora, e ele tem que colocar também a identificação do veículo. Qual é a identificação externa do veículo? A placa. Tem que colocar a placa correta, colocar o tipo do veículo, né, o modelo, a marca e a cor. Tipo HB20, vermelho, a marca Hyundai. Tem que colocar a marca, o modelo do veículo e a cor. E ele tem que se identificar. Tem que se identificar também. Ítalo Batista de Araújo Santiago. Então, o que é que vai ter? Tem que ter, não pode faltar. Se faltar, vai ser arquivado. A tipificação da infração, que é a desobediência, o local, data e hora corretos, local, data e hora corretos, a identificação do veículo com a placa, marca, modelo e cor, e tem que se identificar. Ítalo Batista de Araújo Santiago. Se qualquer uma dessas informações estiverem irregulares ou faltando, vai ser arquivado e ele vai ser chamado para responder um PAD, processo administrativo disciplinar, explicando por que está errado, por que está faltando, ele vai ter que responder. Se ele rasurou, se ele rasgou, ele pegou do 100 ao 120. Aí está faltando 103, por exemplo. Ixi, meu irmão, isso é uma dor de cabeça que não tem tamanho. Aí tem que explicar por que está faltando 103. Ele saiu com 20, tem que faltar com os 20, ou em branco ou preenchidos. Quando ele faz uma infração, quando ele aplica uma infração,
Ele chega no final do dia, né? Ele vai entregar os blocos, né? Os papéis com as infrações lá no órgão. No caso, ele é um agente da MC, ele vai entregar os blocos no final do dia. Quem vai analisar vai ser outro agente. Se o Ítalo foi a pessoa que realizou a infração, que preencheu a multa, né? Quem vai analisar lá na MC, não necessariamente no mesmo dia, né? 2 dias depois, 3 dias depois, porque é muita gente chegando, né? Com as infrações e ficam as pessoas para analisar. Vai ser outro agente. Vamos dizer que esse agente seja a Brenda. A Brenda também trabalha na MC e naquele dia ela vai estar ali administrativa analisando as infrações. Ela pegou aqui, opa, aqui é do Ítalo, vou analisar. O Ítalo pegou 20 blocos, mas ele só preencheu uma. Não, preencheu 2. Então ela vai analisar. Vamos dizer aqui. Tipificação da infração. Estacionamento proibido, código número tal. Está batendo. O código está certo, estacionamento proibido. Local, data e hora. Avenida C, 962, quarta etapa, Ceará, em frente ao número 962, oposto ao número 1015. Está batendo. Identificação do veículo, FSC 2A31. Ele está dizendo aqui que corresponde a um HB20 vermelho. Quando ela coloca no sistema a placa, deu numa Hilux. Vixe, peraí. Botou de novo a placa, deu numa Hilux. Isso está errado. Era para ser um HB20 vermelho. Vai ser arquivado por inconsistência. A placa não está batendo porque ele disse que deveria ser. Era um HB20 vermelho, está dando uma Hilux branca. Vai ser arquivado e ele vai ter que responder o PAD. Tu errou aqui, ele vai ter que responder por qual motivo ele errou. Então ela passa para o próximo, né? Foi a primeira, estava inconsistente, ele vai passar para a segunda. Tipificação da infração, está batendo. Local, data e hora, está batendo. Identificação do veículo. Isso aqui que é uma Bros vermelha. Pegou a placa, colocou no sistema, deu na Bros vermelha. Tá batendo. Agora vai olhar se o agente está de serviço nesse dia. Por quê? Porque ele só pode aplicar infrações quando ele está trabalhando. Na folga ele não pode. Na folga ele não pode. Então ele tem que estar de serviço naquele dia e tem que estar mais ou menos naquela área ali que aconteceu a infração. Vamos dizer que o Ítalo tem um desafeto com o vizinho, ele está de folga e vê o vizinho vacilando, dirigindo sem capacete. Ele, papaizinho, arranha moleza. Não pode, porque ele não está de serviço naquele dia. Ele não pode botar na folga dele. Então ele não pode utilizar o trabalho para desavenças pessoais, né? Então é analisado se ele está realmente de serviço naquele dia. Então a segunda infração estava tudo certo. Passou pela análise. Vai para a próxima questão. Expedir a notificação de autuação. A expedição da notificação de autuação, ela tem que ser expedida no máximo 30 dias. Se a notificação de atuação não for expedida em no máximo 30 dias, ela vai ser arquivada. A pessoa que ia ser multada se ajoelha e agradece a Deus. Ela tem 30 dias para ser expedida, não é para ser enviada. Ela tem 30 dias para ser expedida, que envia o correio, né? Então pode demorar mais. E ela tem 5 anos para chegar na sua casa. A multa em si, ela tem 5 anos para chegar em casa, mas a notificação de autuação tem 30 dias para ser expedida. Se não for expedida em 30 dias, ela é arquivada. Então, quando chega na casa da pessoa, a notificação de autuação, a pessoa pode fazer o quê? Ela pode se defender. Notificação de autuação é um aviso que você vai ser multado, é um aviso. Ei, bonitão, tu vai ser multado. A atitude que tu vai tomar, ou pode se defender, se for você, ou pode apresentar um infrator, se não tiver sido você, no caso de multa de condução, né? Se for multa de equipamento obrigatório, você vai só se defender. Tem como você indicar, porque é exclusiva do proprietário. Mas se for multa de condução, você vai apresentar o infrator. Caso não tenha sido você, você vai ligar, né? Vamos dizer que tenha sido a Adrícia. Ela emprestou a moto para a Marisa. A Marisa estava andando sem capacete. Foi uma multa que o assessor bateu a foto. A Adrícia, não, nesse dia eu nem andei de motoca. Deixa eu lembrar para quem eu emprestei a motoca. Foi a Marisa.
Ei, bonitona, chegou uma coisinha aqui, um presente pra tu, um presente de grego. Que foi, mulher? Uma multinha bem boazinha pra você, andando sem capacete, né, mulher, na minha moto. Ixi, eu fui multada? Foi, sim. E eu não vou engolir isso não, viu, mulher? Pode mandar uma fotozinha da sua habilitação, que eu vou dizer que foi você. Não, mulher, faz isso não. Eu vou bem comer. Eu vou bem Você é comer. comédia. Esse BO aí, negativo. Sem capacete é sério, dá até suspensão. Não posso perder, não. Eu trabalho, mulher. Sou moto Uber. Não, vou comer esse BO, não. Então ela pode apresentar um motorista infrator. Vai caber aí a Marisa procurar alguém para assumir por ela. Pagar alguém. Então, Isso aí pode, professor, pagar alguém para ficar com a minha multa. Isso é inflação. com certeza. Mas é só o que acontece. Mas Aqui funciona. perto da minha Eu já vi casa. um caso, eu Ó, já vi um caso aqui pertinho de casa já. Tem gente, pessoal, que ele ganha dinheiro assim. Ele meu tem... amor, aqui perto da minha casa, ó. Mas é porque eu Quem deixou passar foi a própria polícia rodoviária, foi a PRE. O homem foi pego na moto da mulher dele, a moto no nome da mulher dele, a mulher com a provisória e a polícia deixou passar. Pagaram a polícia e pronto. Então, recapitulando, recebeu a notificação de autuação, você pode apresentar o infrator ou pode fazer a defesa prévia. Se apresentou o infrator para você, acabou. Se apresentou o infrator, vai esperar ser aceito, foi aceito, não foi você, pronto. O problema é da outra pessoa. Se você não apresenta o infrator, você pode fazer a defesa prévia. Feita a defesa prévia, você espera o resultado. Se for positivo, é arquivado. Show! E onde é que eu faço essa defesa? Lá no órgão de trânsito que a multou. Se for MC, você faz lá no MC. Se for no Detran, você faz lá no Detran, né? Se for aceito, a multa é arquivada, pronto. Se for negado, você vai ser multado. É a notificação de penalidade. O que é isso? É a multa mesmo. Agora você foi multado. Agora você pode fazer duas coisas. Você pode pagar, se pagar, pronto. Acabou o processo. Mas você pode recorrer ainda. Chamada recorrer em primeira instância. Onde é que recorre? Lá na Jari do órgão que a multou. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Você recorre lá na Jari do órgão que a multou. Você vai esperar o resultado. Saiu o resultado, se for positivo, show, massa, é arquivado, você não vai ser mais multado. Se for negado, você vai recorrer pela última vez, que é na segunda instância. Aqui foi a primeira, que é no órgão que a multou, na segunda instância no órgão acima. No órgão acima, ou é no CETRAN, se você morar em qualquer um dos outros 26 estados, que é o Conselho Estadual de Trânsito, no CETRAN, ou se você morar no Distrito Federal, é o CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é a mesma coisa do CENTRAN. Só que o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é lá no Distrito Federal, eles acharam que o Distrito Federal é mais bonito, é a capital, ele quis um nome diferente para ele. Mas aqui no Ceará é CETRAN, no Rio Grande do Norte é CETRAN, no Rio de Janeiro é CETRAN, São Paulo é CETRAN. Só é diferente lá no Distrito Federal, que é CONTRADIF. Tem as mesmas funções do CETRAN, só que tem um nome diferente. É mais fácil você conseguir a defesa lá no CETRAN. Por quê? Porque é um órgão acima do que ele multou. O órgão que ele multou, ele tem dificuldade de admitir que está errado, né? Ele tem dificuldade de admitir que está errado. Então, o órgão mais fácil você ganhar é no CETRAN. Não que no outro seja impossível, mas é um pouquinho mais difícil. Então, esse é o processo administrativo que percorre desde a infração até o último estágio, que é a defesa em segunda instância. Se não deu certo, não tem mais para onde correr. Você vai ter que pagar a infração, senão você não consegue licenciar o veículo. Alguém não entendeu? Tá de boa aí? Posso seguir à frente? Então, Pode. agora nós chegamos aqui nas penalidades e nas medidas administrativas. Aqui tem um bisuzinho, né? Eu gosto dos bisuzinhos para ajudar a minha vida, né? Eu gosto de atalhos, né?
eu puder ter de atalhos, para mim eu prefiro assim, questão de... Aqui, pessoal, vocês têm que decorar o nome das penalidades e tem que decorar o que é medida administrativa. Eu acho muita coisa. É o correto vocês aprenderem tudo. Então, se você olhar aqui, ó, as medidas administrativas começam com a letra T, ou com a letra R, ou com a letra E. Aí você vai decorar a sigla TRE. Se começar com T, ou se começar com R, ou com E, né, Tribunal Regional Eleitoral, se começar com T, R ou E, você sabe que é medida administrativa. TRE, medida administrativa. Qualquer outra letra vai ser penalidade. Para você distinguir o que é penalidade do que é medida administrativa. Começou com TRE, é medida administrativa. Qualquer outra letra vai ser uma penalidade. Para você saber o que é penalidade, o que é medida administrativa. Você vai observar a letra que inicia. Beleza até aí? Top. Tem que aprender bem direitinho. Se você tiver aí... Vocês são mais novos, a mente mais livre, não tem problema na vida, né? Não tem nada para fazer, não tem menino para criar, não tem conta para pagar. Eita, eu tenho só um bocado. Vocês decorem isso aí Tá tudinho. vivo, mas tá vivo, tem que trabalhar. Vocês decorem isso aí tudinho. Eu que já sou cheio de problemas, cheio de coisa para pagar, cheio de dívida, cheio de coisa, aí eu tenho que pegar esses atalhos para facilitar a minha vida, né? Então, medida administrativa, TRE. Começou com qualquer outra letra, é penalidade. Vamos ver o significado aqui. Advertência por escrito. Advertência por escrito é um carão que ele vem escrito. Carão pode me dar até 1000. Já estou tão acostumado que nem sinto. Como assim um carão? Advertência por escrito é assim. Se você é um motorista chamado primário, o Cauã tem um de um mês, mas dureza, quando tem um mês é dureza. Tá doido. Quando você é um motorista primário, quer dizer o quê? Que você nunca levou uma multa. Você nunca levou uma multa. Se você é um motorista primário, quer dizer que você nunca levou uma multa, e você levar a sua primeira multa for média ou leve, você tem o direito de pedir para a autoridade lá do órgão que você levou a multa para trocar essa multa para uma advertência por escrito. Qual é a vantagem? A multa, tu vai receber a pontuação na tua habilitação e vai ter que pagar a multa. Leve 88, média eu acho que é média 130. Entre pagar 88 ou 130, eu prefiro muito bem um carão por escrito. Ele vai mandar uma cartinha para você. Ó, meu filho, vou lhe dispensar dessa vez aqui, viu? Mas não se acostume não, que na outra você vai levar um multão bem grandão e eu não vou dispensar não. Entre um carãozinho desse por escrito e a pontuação e pagar, eu prefiro 10 carões desse por escrito. 20. Faço o seguinte, mande logo 50. Eu, né? Não sei vocês. Só que tem um detalhe. Você tem o direito de pedir. Não quer dizer que ele vai aceitar também não. Fica discricionário. Depender do bom humor da autoridade lá. Se ela tiver dormido bem naquele dia, ela aceita. Se ela tiver dormido mal, ela nega. Ela também não tem obrigação de aceitar não. Você tem o direito de pedir, mas a autoridade não tem obrigação de aceitar. Ah, eu não entendo se isso realmente é um direito, né? Mas tem que tentar. Ficou alguma dúvida aí na advertência por escrito? Se você nunca levou uma multa, é um motorista primário. Não. Se você levar a sua primeira multa leve ou média, você pode pedir para trocar por uma advertência por escrito. Se eles vão aceitar... Pode falar. Não sai você chegar lá e ter o medo de falar, você vai levar a multa todo jeito, porque esse pessoal bota terror na gente. Mas lá você faz, acho que é um requerimento, você presta um requerimento e pede a transformação. Você não precisa chegar lá e pedir verbalmente, né? Você chega lá no órgão, o que você deseja? Aí, não, eu quero transformar a multa em advertência por escrito. Aí eles vão dar um papel, você vai marcar, transformar a multa em advertência por escrito, aí vai botar lá seus dados, nome, telefone, e-mails, tal e tal, CPF. É um pedido que você faz, não é verbalmente, ei, não é assim não, você vai lá e preenche, né? E pede. Multa.
Você desobedecer, vai ser multado, né? Aí tem que pagar o valor, né? Pagar o valor lá, né? O tipo de penalidade é a multa. Você tem que pagar o valor dependendo da natureza, né? Se for leve, R$ 88,38. Se for média, R$ 130,16. Se for grave, R$ 195,23. E se for gravíssima, R$ 293,47. Multa é dor no bolso, dói no bolso, né? Suspensão do direito de dirigir. Aí, suspensão do direito de dirigir tem algumas situações que a gente vai falar agora. Suspensão do direito de dirigir. No período de um ano, se tu levar 2 infrações gravíssimas, no período de um ano, tu só vai poder levar até 20 pontos. Se no período de um ano tu levou duas gravíssimas, a gravíssima é 7 pontos. Se tu levou 2 gravíssimas, já dá 14. Se tu atingir em 20 pontos, você vai ter sua habilitação suspensa. Essa suspensão pode ser de 2 até 1 ano. Vai depender do seu histórico, vai começar o processo, né, de suspensão. Você vai ter direito à defesa, né? Então, quando você é suspenso, né? Primeiro você vai responder o processo. Começa o processo de suspensão, você vai responder, vai ter direito à defesa. Se você for condenado, né? Você vai ter seu direito de dirigir suspenso por 2 a 1 ano. 2 meses a 1 ano, né? De 2 meses a 1 ano. Vai depender muito do seu histórico de infrações. Se é um cara que leva muita multa, vai depender de qual multa foi, né? Então, se no período de 1 ano você levar 2 gravíssimas e chegar a 20 pontos, suspenso de dirigir. Se você levar uma gravíssima, vai ser 30 pontos no período de 1 ano. Então, 2 gravíssimas, 20 pontos. Se chegar a 20 pontos no período de 1 ano, como é esse período de 1 ano? Vamos dar aqui, pegar a folha de novo aqui para ver se ajuda. Então, vamos dizer que uma pessoa levou uma multa no dia 2 de janeiro. Janeiro de 23. Levou outra multa 2 de fevereiro. Fevereiro de 23. Essa primeira multa aqui, vamos dizer que foi uma multa de 7 pontos, né? Vamos dizer aqui. 7 pontos aqui. 7 pontos. E aqui, 3 pontos. Total de 10, né? Deixa eu só dizer aqui. Tinha caído, era, gente. Ou só foi o meu que caiu? Foi só o teu. Eu acho, né? De vez em quando o meu cai também aqui, de vez em quando, aí eu volto bem rápido. Mas eu acho que o meu caiu também, quando eu tô ouvindo o professor. Mas eu tô aqui, tô só ouvindo vocês aí. Eu tô ouvindo. Porque eu tava digitando, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não. Mas digitar e falar dá pra mim, não. Não, Eu só o faço. meu caiu realmente, mas voltou. Pronto. Então, pessoal, o que eu tava falando? Tava falando que a suspensão é no período de 1 ano. Como assim, ó? As multas, elas funcionam mais ou menos assim, ó. Vamos dizer que uma pessoa levou uma multa dia 2 de janeiro. Ela levou uma multa dia 2 de janeiro de 2023. Ela levou outra no dia 3 de fevereiro de 2023. Ao total até aqui, ó, ela tem 7 pontos na primeira, 3 pontos na segunda. Ela tem um total de 10 pontos. Até aí tá tudo bem? Até aí tá tranquilo? Então ela levou uma leve e levou uma gravíssima, né? Vou fechar isso aqui. Quando for no dia 3 de janeiro,
Eita, mano. 3 de janeiro de 2024. Passou um ano. Um ano era até o dia 2 de janeiro. Quando for no dia 3 de janeiro de 2024, esses 7 pontos aqui saem, ó, da contagem. Então, no dia 3 de janeiro de 2024, sai os 7 pontos, fica apenas 3 pontos. Quando for no dia 4, no dia 4 de fevereiro de 2024, sai esses outros 3 pontos. Vai ficar de novo 0 pontos. As infrações, elas contam durante um ano. 2 de janeiro, quando foi 3 de janeiro, já passou um ano. Essa de 7 pontos saiu, ficou só de fevereiro, 3 pontos. Quando foi 4 de fevereiro, que é um dia depois de fazer um ano, saiu os 3 pontos, voltando a ficar 0 pontos. Vocês entenderam essa parte aí? Ninguém entendeu? Sim, os pontos são válidos por um ano. Por um ano. Um ano e um dia, ele para de contar.